Olá! Hoje a gente vai desvendar um segredo, um daqueles que parece simples demais para ser verdade, mas que muda o jogo para quem precisa escrever qualquer coisa, sabe? Seja um e-mail rápido ou um relatório gigante. É uma pequena virada de chave no jeito de pensar que, olha, pode transformar completamente esse processo. Já sentiu isso? A gente senta para escrever algo que na teoria é super rápido, mas aí passam as horas e parece que nada anda. É uma frustração que quase todo mundo conhece. E a raiz desse problema, na verdade, é bem mais sutil do que a gente imagina. E aí começa aquele diálogo interno, né? Esse aqui da tela é um clássico. A gente começa a se preocupar com a aparência do texto antes mesmo de ter o conteúdo pronto. E cada decisãozinha dessas, sobre fonte, sobre cor, quebra o nosso raciocínio, o nosso fluxo criativo, tira a atenção daquilo que realmente importa no início, a mensagem. Então, vamos dar um nome para isso. O problema é a tal da armadilha da formatação. Esse hábito, muitas vezes inconsciente, de tentar fazer duas coisas ao mesmo tempo: criar o texto e decorar o texto. É como tentar levantar as paredes de uma casa e, ao mesmo tempo, escolher a cor das almofadas. Simplesmente não funciona. Essa analogia aqui é perfeita para entender isso. Quando a gente escreve, a gente tem dois papéis. Primeiro, o de arquiteto, a pessoa que constrói a estrutura, que define o conteúdo, a mensagem principal. E depois, o papel de designer de interiores, que vai cuidar da parte visual, da estética. O arquiteto foca na essência, o designer na apresentação. E aqui está o ponto central da coisa toda. Quando a gente tenta ser os dois ao mesmo tempo, nenhuma das tarefas sai bem feita. O arquiteto fica sendo interrompido pelo designer a todo instante, e o resultado? Um processo lento, super frustrante e muitas vezes um resultado final que nem fica tão bom assim. Mais calma, porque existe um jeito muito melhor. Uma abordagem mais profissional, mais focada, que simplesmente separa essas duas funções. E o melhor é que ela é surpreendentemente fácil de colocar em prática. E aqui está o grande segredo. É simples assim. Primeiro, o papel de arquiteto. Só escrever. O objetivo é colocar todas as ideias no papel, sem se preocupar com fonte, com cor, com alinhamento, nada disso. Depois, e só depois, a gente veste o chapéu de designer e vai formatar o texto. Um passo de cada vez. Essa imagem ilustra o conceito de um jeito ótimo. A simplicidade aqui é a grande sacada. Primeiro, digita tudo. Depois, aplica a formatação. É um fluxo de trabalho linear, direto, que permite que o cérebro se concentre em uma única tarefa por vez. E isso, claro, aumenta a nossa eficiência de um jeito absurdo. Ok, então, na hora de formatar, o que é realmente essencial? Não precisa se perder naquele mar de opções que os editores de texto oferecem. O foco deve ser em dois grupos principais de ferramentas. Tudo se resume a isso: fonte e parágrafo. As ferramentas de fonte cuidam da aparência das palavras em si. Já as de parágrafo organizam como as ideias ficam estruturadas na página. Simples, né? Falando de fontes, os pilares são esses quatro: o tipo da letra, o tamanho para criar uma hierarquia visual, os estilos como negrito e itálico para dar ênfase e a cor para algum destaque especial. Dominando só isso aqui, o controle sobre a clareza do texto já é enorme. Já no parágrafo, as ferramentas organizam o fluxo da leitura. O alinhamento define as margens do texto. O espaçamento dá aquele respiro entre as linhas. O recuo e a tabulação ajudam a criar uma estrutura clara. E as listas, bom, elas são ótimas para organizar informações de um jeito fácil de ler. E com isso, a gente chega ao princípio que resume toda essa ideia. É uma regra de ouro que pode de verdade revolucionar a produção de qualquer texto. A grande lição é essa frase aqui: sempre que possível, digite primeiro o texto para depois aplicar a formatação. Internalizar isso, transformar essa frase em um hábito, é o passo mais importante para dar adeus à frustração e oi para a produtividade. E por que isso funciona tão bem? Bom, os benefícios são claros. O fluxo criativo não é interrompido, então as ideias fluem sem barreiras. O foco e a velocidade aumentam, porque a mente não está dividida entre duas tarefas diferentes. E o resultado final? Menos estresse e um trabalho com muito mais qualidade. Então, fica aqui uma reflexão final. A técnica está aí, a lógica por trás dela foi explicada. A pergunta que fica agora é: com essa nova clareza e essa eficiência, o que se torna possível criar? O que de novo pode surgir?